Aliás, doutor, eu fiquei bastante assustado e surpreso com essa informação, que, em resumo, diz o seguinte: apesar do STF ter criado em 2014, né, mais de 10 anos aí, parâmetros para atenuar que a Justiça viesse como uma extensão de uma agência previdenciária, o fato é que o INSS é um grande demandante da Justiça Federal. Justiça Federal, doutora Fernanda, que a maioria dos casos na Justiça Federal se refere a demandas com o INSS, doutora? Sim, as ações julgadas contra o INSS, elas são julgadas, a competência para se proposta e julgadas, por consequência disso, são da Justiça Federal. Então, quando a gente está postulando contra o INSS, essa ação vai ser julgada na Justiça Federal, salvo uma exceção, que são as ações que envolvam acidente de trabalho. Se for uma ação acidentária, mesmo contra o INSS, vai correr na estadual. Não sendo ação acidentária, todas correm na Justiça Federal, o que ocasiona um grande volume de demandas na Justiça Federal em relação ao tema direito previdenciário, que se estima que cerca de 47% das ações que tramitam na Justiça Federal são ações de cunho previdenciário, ou seja, em que o réu é o INSS. Isso é um grande volume, a maior parte do tema que é trazido ali de julgamento se refere às ações previdenciárias. E aí, por isso, ao debate, a discussão da pauta de hoje, que é a necessidade do requerimento administrativo, do prévio requerimento administrativo. A necessidade, desnecessidade, o esgotamento da via administrativa, e afinal, as pessoas elas precisam pedir primeiro no INSS para depois ir para a Justiça, ou elas podem judicializar direto, sem a necessidade de passar pelo INSS. Isso que vem ali a notícia que o STF decide que, na verdade, primeiro precisa pedir para o INSS para depois poder acessar a Justiça. Então, existem alguns casos, por exemplo, em que é necessário prévio requerimento administrativo, como, por exemplo, a concessão de um benefício. Se vai pedir uma aposentadoria, não pode pedir direto na Justiça sem ao menos ter levado ao conhecimento do INSS e ele ter se manifestado sobre isso. Então, a concessão de benefício, necessariamente, ela tem que primeiro passar o pedido na via administrativa. Depois disso, pode seguir, judicializar ou não. Agora, por exemplo, já existem ações em que, sabidamente, o INSS nega. Então, são ações em que o INSS tem um posicionamento contrário. Neste caso, se entende que é desnecessário o prévio requerimento administrativo. Então, não precisa pedir primeiro no INSS para o INSS negar e ir para a Justiça. Pode entrar direto, quando é notório que o INSS tem posicionamento contrário. Então, nesse caso, a desnecessidade do prévio requerimento administrativo. Na concessão do benefício, a necessidade do prévio requerimento administrativo. E também aqui outro ponto que entrelaça, que é interessante falar, quando a gente fala de prévio requerimento administrativo, nós não estamos falando de esgotamento das vias administrativas. Então, o prévio requerimento é apenas pedir. Pediu e, tendo a primeira negativa, já pode judicializar, entrar na Justiça. Ou, se demora o prazo para a resposta do INSS, é entendido que em 30 dias, passado o prazo de 30 dias, já é entendido como negativa. Então, ou a gente tem a resposta, que o INSS negou, ou se passar os 30 dias, já é entendido como negativo e já pode entrar na Justiça caso queira. Então, não se precisa, por exemplo, esgotar todas as vias. Entrou no INSS, o INSS negou, fazer o recurso para a turma, para a junta de recursos, aí dali se negou, fazer recurso especial dentro do INSS. Então, a gente não precisa percorrer todas as instâncias, mas precisa fazer o pedido inicial no caso em que é necessário esse prévio requerimento, tirando as exceções que notoriamente são sabidas que o INSS nega, que aí já pode judicializar direto. Outro exemplo também que pode se judicializar direto é benefício por incapacidade. Entrou, o INSS negou, cortou o benefício.
É aquele restabelecimento, manutenção de benefício. Caiu no pente fino. Essa ação não precisa pedir de novo no INSS para depois ir para a Justiça. Já pode solicitar o restabelecimento desse benefício por incapacidade, o chamado antigo auxílio-doença, direto na Justiça. Eu queria tocar num assunto. Há muitos anos eu acompanhei alguns processos na área tributária sendo julgados pela Justiça Federal, pela União. E eu desenvolvi uma teoria, claro que uma teoria não é uma teoria jurídica, não, doutor, é uma teoria jornalística até, que dificilmente a União julga contrariamente à própria União. Há quase que uma certeza que um juiz federal, por exemplo, não vai dar ganho de causa para um contribuinte no caso de uma demanda, né? Esse raciocínio se aplica também no caso do INSS. Por quê? Porque se a Justiça Federal vai julgar o caso de um órgão federal, está quase que na cara que vai dar ganho de causa para a União. O que a senhora tem a dizer sobre isso, doutora? Nesse ponto dessa tese jornalística, do meu ponto de vista, eu acredito que não. Felizmente, porque eu vejo muito processo sendo julgado procedente na Justiça Federal. Então, não diria que passa ali, que eles puxam a sardinha para o próprio órgão, embora a gente sabe que está se tratando do juiz federal, porém, existem inúmeras ações, eu diria que até que a maioria delas são julgadas procedentes do que improcedentes no trâmite da Justiça Federal. Existem algumas ações, por exemplo, quando a gente está falando do benefício por incapacidade, que vai depender da perícia. Então, ali o marco crucial vai ser a perícia. O juiz vai decidir, sim, da forma técnica, enfim, analisar as provas, mas a gente tem um outro ato médico, que isso vai dar uma característica, dar uma força muito mais impactante para gerar aquela sentença, aquela decisão. Tirando isso, os casos que a gente está trabalhando com casos de prova, a justiça eu costumo verificar que a maioria dos casos eles são concedidos. Claro, né, se a gente tiver tudo para se propor uma ação, se entende que se tem aquele direito por trás, que já analisou a prova, todos os documentos necessários. Mas em muitos casos tem um desfecho favorável. Não é a maioria que é a favor do INSS, sim a maioria, se o processo estiver regularizado e tudo certo, ele tende a ser julgado corretamente. Perfeito. A senhora fez um esclarecimento importantíssimo aí, né? No comentário anterior, que diz respeito que não há necessidade do esgotamento, então, dos recursos administrativos, né? Para que haja a possibilidade de se ingressar na justiça contra alguma decisão desfavorável. Agora, na justiça, doutora Fernanda, só para a gente fechar tudo isso, então, fica claro, então, que a maioria dos casos em discussão na Justiça Federal tem a ver com o INSS. Agora, existe alguma, digamos assim, algo que possa acelerar a esse aposentado ou a esse requerente que passa por um momento de fragilidade, inclusive física, emocional, todos são julgados de maneira igual? Existe algum privilégio que se possa estabelecer para esse segurado que já tem uma certa idade ou que está com incapacidade física, ou tudo é julgado de maneira igual? Na verdade, o idoso, ele tem o atendimento prioritário ao idoso no processo e aquele que estiver enfermo também. O que acontece é que quando a gente está falando em ações contra o INSS, a maioria das pessoas vão entrar nesse mesmo patamar, e aí elas vão acabar concorrendo na fila entre elas, que vão ser várias. Então, por isso que na prática acaba dando mais ou menos na mesma, porque o volume maior das pessoas, quase todas elas se encaixam nessa prioridade, mas elas vão estar com uma prioridade diferente, concorrendo apenas entre elas, acima das outras pessoas que não têm essa prioridade. Entendi. Aliás, isso me fez lembrar, uma vez estava acompanhando o depoimento de uma amiga sobre a saída lá
evento da Olambra de Flores, normalmente durante os dias de quinta, sexta-feira, há uma incidência muito grande de aposentados, né? E o pessoal da chamada terceira idade. E aí, quando uma delas falou assim, não tem uma saída especial para a terceira idade, então só tinha terceira idade, né, doutor? Então, quer dizer, não tem como dar um privilégio para um público que é próprio, né, doutor? É isso que a senhora falou, né? Sim, exatamente. E aproveitando aqui o gancho, só para finalizar o tema, falando sobre isso, eu lembrei um assunto pertinente. Quando a gente está falando, é a importância de saber, do advogado saber levar a questão. O que eu estou querendo dizer? Às vezes existem casos em que é melhor conduzir de forma administrativa e existem casos que é melhor conduzir de forma judicial, independente ali de se poderia já propor a justiça ou não. Vou dar um exemplo bem claro. Quando a gente está falando de aposentadoria, pedido que envolva período rural, o INSS administrativo, ele tende a ser bom. Muitas vezes ele é melhor do que essa discussão na própria justiça. Então, ali vai também do conhecimento, de saber onde levar e discutir aquele caso. Porque são pessoas e órgãos diferentes que estão julgando. Então, a gente vai ter um órgão, decisões diferentes no INSS administrativo, na Justiça, e na Justiça também decisões diferentes entre o Juizado Especial Federal, os Juizados de Pequenas Causas, e a Justiça Federal. Então, aqui é muito importante trilhar qual é o melhor caminho a ser traçado. Se é uma ação que precisa ser proposta na Justiça Federal, tem que fazer com que o valor da causa dê acima de 60 salários mínimos, para poder entrar na Justiça Federal. Se eu levo uma ação que na Justiça Federal ela é julgada favorável e eu distribuo essa ação no Juizado Especial, no Juizado de Pequenas Causas, eu posso perder uma ação que na Justiça Federal ganharia. É o exemplo comum do vigilante. O vigilante armado e desarmado, a Justiça Federal entende, com decisão do STJ, que tem direito. Já no Juizado Especial Federal, na Justiça de Pequenas Causas, entende que não, que é só o vigilante armado. Então, se eu levo um vigilante desarmado, proponho aquela ação no Juizado Especial Federal, é o mesmo tema, vai ser julgado contra. Se a gente leva essa ação para a Justiça Federal, o posicionamento dos tribunais é favorável. Se a gente leva para o INSS, o mesmo tema, o vigilante, o INSS vai negar, que de forma administrativa o INSS nega período especial para o vigilante. Então, depende do tema, é super importante saber onde trabalhar. E o exemplo aqui é o contrário. Período rural, o INSS, de forma administrativa, ele tende a ser melhor que a Justiça. Então, é melhor brigar e continuar um processo com o período rural no administrativo do que ir para a Justiça. Ficou muito claro. Vai aí da consciência do profissional de indicar o caminho ou o melhor remédio, né, para aquela doença, para aquela enfermidade. Doutora Fernanda Miniti, advogada especialista em direito previdenciário, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua valiosa contribuição aqui ao nosso Farol. Tenha uma ótima sequência de semana. Até a próxima, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Ótima sequência de programa. Até mais.